pessoal, tudo bem? Estamos em mais um vídeo da nossa série Bíblia Todo Dia e hoje estudando os capítulos 20 a 22 de Mateus. O versículo 1 do capítulo 20 diz: "Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha." Essa parábola desafiava a mentalidade meritocrática dos judeus e traz um ensinamento poderoso sobre a graça de Deus. Jesus, aquele que ainda hoje continua convidando trabalhadores para a sua seara, saiu a contratar pessoas de manhã cedo, às 9 da manhã, ao meio-dia, às 3 da tarde e também às 5 horas da tarde, perto do final do expediente. Isso cobria todo o horário de trabalho de um dia no tempo dos judeus. Mas ao final do expediente, todos receberam o mesmo pagamento. E isso mostra que não importa em que momento da história você respondeu ao chamado de Cristo para a sua obra, Ele tem uma recompensa guardada para você. E enquanto Ele não volta para buscar a sua igreja, enquanto o expediente do Evangelho não acaba aqui na terra, Ele continua contratando trabalhadores para levar a mensagem do Evangelho. E que mensagem do Evangelho é essa? A mensagem do Evangelho é a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Ele tem uma verdade central. A Bíblia diz no capítulo 20, versículos 17 a 19: "Enquanto estava subindo para Jerusalém, Jesus chamou em particular os 12 discípulos e lhes disse: Estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, para que zombem dele, o açoitem e o crucifiquem. No terceiro dia, ele ressuscitará." Essa é a mensagem central do Evangelho. Ele morreu a nossa morte para nós vivermos a vida dele. Morreu por nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. O capítulo 20 continua e mostra que a mensagem do Evangelho não tem a ver com correr atrás de títulos, de posições para ser servido e ser reconhecido pelas pessoas. Isso é somente religião humana. O governo do reino de Deus seria diferente do sistema do mundo e precisa continuar sendo assim. Os capítulos 20, versículos 25 a 28 dizem: "Jesus os chamou e disse: Vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos." O Evangelho de Cristo, e nós somos testemunhas e imitadores dele, é a mensagem de compaixão para com aqueles que estão cegos. O Filho de Davi tem compaixão das nossas deficiências. No capítulo 20, versículo 34, a Bíblia diz que Jesus teve compaixão dos cegos e tocou nos olhos deles, e imediatamente eles recuperaram a visão e o seguiram. Uma fé movida por compaixão vai nos habilitar a levar o poder de Deus para essa geração. O capítulo 21 mostra a entrada triunfal do Rei Jesus em Jerusalém. Ele ainda continuava oferecendo aquele reino prometido no Antigo Testamento a essa geração. Ele cumpria a profecia de Zacarias, capítulo 9, versículo 9, e o povo começava a clamá-lo como rei. Jesus apareceu em Jerusalém e os versículos 8 a 9 do capítulo 21 de Mateus afirmam: "Uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho, outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. A multidão que ia adiante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana ao Filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas." A essa altura, vale a pena fazer um destaque para um pensamento comum na cultura popular, mas errado, de que o reino que Jesus viria a oferecer era apenas um reino espiritual no coração dos homens. Na verdade,
Jesus foi aclamado como rei pelo povo de Jerusalém. E ele recebeu essa aclamação. Ele não os corrigiu. A Bíblia mostra na purificação do templo nos versículos seguintes e deixa claro também que Jesus estava disposto a estabelecer uma reforma que sim, mudaria os corações dos homens, mas também teria um alcance de transformação política, social, física, material para esta terra, a partir de Jerusalém, para tocar todas as nações. Mas infelizmente, as autoridades de Israel não receberam o rei da forma correta. A Bíblia diz em Mateus 14, capítulo 21, dos versículos 14 a 16: os cegos e os mancos aproximaram-se dele no templo e ele os curou. Mas quando os chefes dos sacerdotes e os mestres na lei viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia e as crianças gritando no templo, hosana ao filho de Davi, ficaram indignados e lhe perguntaram: não estais ouvindo o que essas crianças estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus: sim, vocês nunca leram? Do lábio das crianças e dos recém-nascidos suscitaste perfeito louvor. Jesus reconhece a rejeição que sofreria das autoridades. Ele já estava ensinando aos seus discípulos a respeito disso. Nesse momento, a Bíblia mostra que Jesus se ausenta de Jerusalém e amaldiçoa uma figueira que não estava dando frutos, apesar de estar preparada para tal, pois já tinha as suas folhas. E assim era Israel nesses dias, cheia de folhas, vivendo a plenitude dos tempos e a chegada do seu Rei Cristo, mas não deu os frutos de arrependimento e rejeitou a mensagem do Evangelho. A partir daí, a Bíblia mostra que as tensões só aumentariam e o confronto com Jesus se torna mais e mais aberto. Eles questionam a autoridade de Jesus, que com poucas palavras e muita sabedoria deixa aquelas autoridades caladas diante do povo. Em seguida, faz uma das afirmações mais desafiadoras da mensagem do Evangelho. Muitos dos que dizem sim ao convite de Cristo iriam acabar dizendo não posteriormente e se acomodando apenas a um conceito religioso humano. Mas muitos pecadores que diziam inicialmente não à mensagem do Evangelho se arrependeriam e acabariam abraçando de coração a proposta de transformação de vida com Cristo. É um aspecto do Evangelho que incomoda os poderosos ainda nos dias de hoje. O capítulo 21 e versículo 31 diz: Jesus lhes disse: digo-lhes a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Deus continua buscando, através do Evangelho, a transformação de dentro para fora. Aquela geração seria a geração dos lavradores, que se rebelaram contra o filho do dono da lavoura. Eles o levariam para fora e o matariam. As autoridades reconheceram isso diante de Jesus e por isso o Senhor também afirmou diante deles, no versículo 43 do capítulo 21. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino. Assim como a figueira, a nação de Israel iria secar até que uma outra geração estivesse pronta para o Messias. Mas enquanto essa geração de judeus ainda não se levantava, o Senhor, irritado com a rejeição deles, estendeu o convite de um banquete dos céus para todos os povos. Essa é a mensagem do Evangelho que nós levamos para todos. Os versículos 8 a 10 do capítulo 22 dizem: Então disse aos seus servos: o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má, e a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mas o fato de Jesus convidar a todos, como você vê nos versículos 11 a 14, não quer dizer que eles deveriam permanecer de qualquer jeito. O Evangelho convida o homem do jeito que ele está, mas o desafia e o habilita para não permanecer desse mesmo jeito. Nós vemos que, apesar de continuar sendo confrontado em armadilhas para colocá-lo contra César e contra o imperador romano, Jesus segue ensinando sobre essa nova vida de amor a Deus e ao próximo, confronta os que ainda não acreditavam na verdade central da ressurreição e mostra que o rei
que veio da descendência de Davi e estava sendo rejeitado pelas autoridades, era maior até mesmo que o próprio Davi. A nação de Israel, aquela figueira que secou nos dias de Jesus, já está dando novamente as folhas nos nossos dias. Israel nasceu novamente como Estado em 1947. O rei está prestes a voltar mais uma vez, só que desta vez ele será recebido por nós e nós reinaremos junto com ele para sempre. Todos estão convidados a participar de graça desse reino e é isso que vamos ver melhor no próximo vídeo. Essa é, com certeza, a melhor notícia do mundo. Esse é o Evangelho que pregamos. O reino está disponível para você, o seu rei está voltando. Até o próximo vídeo, onde falaremos dos capítulos 23 a 25 de Mateus.